Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus irmãos, hoje eu quero chamar muito a atenção de todos vocês para o vídeo a qual eu vou compartilhar com vocês em instantes. Meus irmãos, como vocês mesmos sabem, eu tenho trago muitos vídeos de alertas, da volta de Cristo aqui no canal, aonde irmãos e irmãs contam grandes experiências a respeito da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Mas o vídeo a qual eu vou estar colocando aqui para vocês assistirem, quem vai contar é uma irmã que ela estava afastada por 2 anos, meus irmãos, dos caminhos do Senhor. E de repente, Deus dá um grande sonho para ela, um grande alerta, meus irmãos. Então eu peço que você não saia, assista até o final, porque logo após esse vídeo tem um relato também de uma irmã, onde ela conta chorando, meus irmãos, algo muito forte e muito sério que Deus mostrou a ela. Então é um despertamento para a minha e para a sua vida. Preste atenção. Jesus. Mas eu não me lembro dele. Há mais ou menos 1 mês, 2 meses, meu esposo teve um outro sonho com a volta de Jesus. Não me lembro dos detalhes, mas eu lembro que nós ficamos. Essa noite, o Senhor me avisou mais uma vez. A volta dele não passará dessa geração. É verdade. Pra quem pensa que eu sou beata, essas coisas. Não, eu tô afastada do Senhor há 2 anos. Há 2 anos eu não busco o Senhor. Pra mim é muito difícil dizer isso publicamente, mas não passará desta geração. O final dos tempos está próximo. O Senhor vai vir buscar os deles. E se a gente não quiser ficar, a gente tem que se arrepender, tem que se voltar para Jesus. A gente tem que voltar aos caminhos do Senhor. Eu vou contar o meu sonho. Eu tava... Não era minha casa, mas... Fisicamente não era minha casa, mas... É como se fosse, no meu sentimento, no momento, era como se fosse minha casa. Era uma ladeira, bem inclinada. Eu estava levando uma poltrona, que eu nem tenho, tá outro lugar, tava eu e minha cachorrinha. E nós tínhamos subido uma boa parte da ladeira já, quando nós ouvimos barulho de água. Ela se assustou, começou a latir, só que as águas passaram reto. Parecia tipo uma enxurrada bem alta. Dali a pouco, acabou. Dali a pouco começou outra leva, mas também não virou essa rua que nós estávamos. Aí veio outra leva, a terceira, essa virou. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que era, eu simplesmente sentei na poltrona e a poltrona começou a descer. Quem me conhece sabe que eu tenho muito, muito, muito medo de altura. Começou a descer e a rodopiar, eu não conseguia ver nada, tudo. Eu tava com os olhos fechados, tudo que eu via foram cascos de cavalo, muitos cavalos passando. Dali a pouco cessou, parou. Eu sei que eu voltei correndo pra casa. Meu marido estava lá, ele, o que foi? O Senhor voltou, vamos comigo ver o que aconteceu no resto da cidade. Nós estávamos num lugar, essa casa era perto de uma estação de trem, tinha um vagão parado, e o que aconteceu? Eu perguntava para as pessoas, tinha bastante gente no vagão.
só que alguns lugares vazios. O que aconteceu? Eu vi um fogo. As pessoas falavam, eu falei, mas só tem isso de gente? Tinha mais pessoas? Não, tava lotado, não dava para respirar. Cadê as pessoas? Cadê as pessoas que estavam aqui? As pessoas, não sei. Aí eu falava, Jesus voltou, Jesus voltou, Jesus voltou. E as pessoas davam de ombros. Tipo, quem que é Jesus? Quem que é Jesus? Meu Deus. É forte, meus irmãos. O Senhor voltou e poucas pessoas se importaram com isso. O Senhor tá voltando, Ele tem nos avisado, Ele tem avisado a igreja dele. É verdade. Por misericórdia, Ele tem avisado até quem tá afastado de seus caminhos. Mas nós temos que voltar, nós temos que nos arrepender, nós temos que falar de Jesus até os fins dos tempos. Glória a Deus. Vocês viram, meus irmãos, que forte. O Senhor tem anunciado, tem avisado, meus irmãos, até mesmo através daqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Muitos pensam que Deus mostra essas coisas somente para aqueles que estão nos seus caminhos, só para crente. Mas não, meus irmãos, Deus tem usado muitos, até mesmo desviados, que a sua vinda está muito próxima. E isso para servir de despertamento, de alerta, para que voltem o mais rápido possível. E o que Deus mostrou a ela, meus irmãos, é tremendo. Eu confesso que eu senti muita presença de Deus através desse vídeo. E agora eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, uma outra experiência através de uma irmã. Ela conta chorando, meus irmãos, aquilo que Deus mostrou a ela. Então eu peço que você não saia, continua nesse vídeo, meu irmão, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai servir de despertamento, de alerta para a sua vida, da mesma maneira que serviu para mim. Amém? Preste atenção. Olá, paz do Senhor. Meu nome é Suelen. Eu vim aqui para falar com todos os irmãos e até aqueles que ainda não são irmãos. Nesse sonho eu estava dentro de um lugar muito grande, um lugar para festas. Era um lugar de espaço aberto. Não era uma casa, era um lugar grande, grande mesmo, ao ar livre, com um espaço bem grande, aberto. E eu via um palco preto enorme, como eu nunca vi na minha vida, um palco para show preto, todo preto, enorme, enorme mesmo. E eu via muitas e muitas e muitas pessoas, todas arrumadas como se fossem para essa festa, indo sempre em direção a esse palco preto. E eu tava na direção contrária. Elas iam em direção ao palco e eu ia em direção a longe do palco, saindo do palco. E quando eu olhava, eu tinha uma sacola, uma bolsa de pano, de tecido, e tinha muitos panfletos. E quando eu olhava para um dos panfletos, eu via um nome estampado dizendo assim: Jesus está voltando. No momento que eu vi aquilo ali, eu entendia que Jesus queria, que Deus queria que eu anunciasse para o povo a volta dele, que estava próxima. Então, a partir desse momento, minha gente, eu me desesperei. Eu comecei a pregar, eu comecei a falar, eu comecei a tentar entregar aqueles panfletos para aquele monte de pessoa que estava ali. Eu cutucava as pessoas, eu puxava assim a manga da camisa das pessoas e eu tentava de todas as formas que as pessoas me dessem um pouco de atenção, porque eu queria falar que Jesus estava voltando, porque eu tinha certeza, eu tinha convicção e eu sabia que a volta de Jesus ela estava muito próxima. Eu estava ali para poder anunciar que Jesus estava voltando, para eu alertar o povo, para eu acordar o povo, quem quisesse, viesse e que o povo se arrependesse, porque Jesus estava voltando. E não era brincadeira, não era uma coisa meia boca, não era apenas como de costume se diz, Jesus está voltando, não, era um negócio rápido, era um negócio que era muito certo.
de que Jesus estava voltando e que o tempo era muito curto. Então eu saía correndo, gritando, desesperada, pregando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu tentava com uma pessoa, tentava com outra, ninguém me dava atenção. E nossa, meu Deus, eu entrava num estado de desespero, porque eu tentava chamar a atenção de todas as formas, e eu dizia: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E espera, me escuta, Jesus está voltando. Eu tentava pregar e ninguém me dava atenção, ninguém me dava importância, ninguém me ouvia, ninguém queria saber de mim. Ninguém tava nem aí. E eu dizia: Jesus está voltando. E quando eu dizia isso, as pessoas se viravam, outras vinham na minha direção, batiam ombro com ombro comigo, quase me derrubavam no chão. Ninguém se importava. E eu entrava em estado de desespero, até que chegou uma senhora já de idade e ela me dizia: você é filha de Genival? Eu falava: sim, eu sou. Aí ela me dava um pingo de importância. Aí eu começava logo a dizer: ó, Jesus está voltando. Ele mandou eu dizer que ele está voltando, Jesus está voltando. Aí na hora que eu começava a falar que Jesus estava voltando, essa mulher, ela virava as costas para mim, ia embora, saía e me deixava no vácuo. Eu ficava completamente sozinha. E eu entrava em estado de desespero, e eu saía do meio da multidão, e eu olhava para o céu, e eu começava a orar, e eu começava a chorar, e eu dizia: meu Deus, Senhor, as pessoas não estão querendo te ouvir, não estão querendo saber de ti. As pessoas não te querem. E eu me desesperava. Eu entrava em estado de desespero. Eu chorava muito, porque as pessoas não queriam saber de Jesus. Porque as pessoas estavam como quem não quer saber de Jesus. Elas rejeitavam. Eu tentava falar e elas me empurravam. Elas rejeitavam a palavra de que Jesus estava voltando. E eu entrava num estado de desespero muito grande. Eu chorava muito. Daí a pouco eu olhava para o céu, com o meu olho cheio de lágrima, falando com Deus em oração. E eu olhava para o céu e eu via um raio que cortava todos os céus. E esse raio, ele cortava os céus de todo mundo. Não era apenas do lugar de onde eu estava, era de todo mundo. Esse raio passava por todo mundo e eu sabia que era Jesus que tinha voltado. Eu sabia que era Jesus que tinha voltado. E muita gente ia ficar, porque as pessoas estavam interessadas no palco, não estavam interessadas em Jesus. Minha gente, por favor, quem ouvir esse áudio, saiba que Jesus está voltando. Deus está preparando a igreja dele para subir. Mas infelizmente não serão todos os que vão subir. Serão apenas alguns, os remanescentes, aqueles que ainda creem, aqueles que ainda buscam, aqueles que já estão despertos, aqueles que têm azeite na botija. Porque infelizmente, muitos até têm a oportunidade de ouvir falar sobre a palavra de Jesus, mas a maioria rejeita. A maioria vira as costas para isso. Então, por favor, se você ouvir a palavra de Jesus, não a rejeite. Não rejeite Jesus, por favor. Não rejeite, porque ele está voltando. No mês de março de 2020, antes da pandemia, eu estava orando no meu quarto e eu estava falando, pedindo a Deus misericórdia, porque infelizmente hoje em dia muitas igrejas saíram dos trilhos do Senhor, muita igreja se corrompeu, muitos lugares estão corrompidos. E eu dizia: Senhor, falta de amor, Senhor, pessoas com sangue nas mãos, Senhor, nunca pegaram numa arma, Senhor, mas assassinaram outras pessoas com suas falas.
assassinaram a fé, retiraram pessoas do caminho de Deus. E eu falava com Deus, eu orava, e eu pedia: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. O que vai ser da tua igreja, Senhor? Se tá desse jeito. E eu ouvia, eu estava de olhos fechados e um clarão muito grande tomou conta do meu quarto. Eu não conseguia abrir os meus olhos. Um clarão muito grande tomou conta do meu quarto. Eu ouvi uma voz forte, forte, como de um trovão, porém ao mesmo tempo tinha uma paz, uma calmaria, uma tranquilidade, uma mansidão tão grande que era uma paz indescritível. E me disse assim: é preciso tirar o joio do meio do trigo para que haja avivamento na minha igreja. E agora há poucos meses, não tem 3 meses atrás, há cerca de 3 meses atrás, mais ou menos por aí, eu estava sentada no sofá da sala da minha casa. Eu não estava dormindo, eu não estava com sono, eu estava acordada e estava com os meus olhos abertos. E eu vi uma imagem do nada, muito rápida, onde eu vi um clarão de luz muito grande saindo da terra e subindo aos céus. Os céus estavam com nuvens, como nuvens carregadas de chuva, nuvens densas, estava escuro, uma escuridão terrível. E eu via uma luz sendo retirada de dentro da terra, subia em linha reta diante dos céus e rasgava os céus, rasgava essas nuvens. E eu entendi que era a igreja sendo retirada de dentro da terra. Então, minha gente, por favor, quem estiver ouvindo esse áudio, por favor, coloca a tua vida diante de Deus, coloca teu joelho no pó, começa a orar, entrega a tua vida a Deus, porque Jesus, ele está voltando, ele está alertando o povo dele. Eu tive esse sonho em 2018, tive essa visão agora há cerca de 3 meses e ouvi a voz de Deus em março de 2020. Antes da pandemia, falando isso, falando que tinha que ser retirado o joio do meio do trigo para que houvesse avivamento, e vai vir um grande avivamento dentro da igreja, só que muita coisa tem que ser mudada. Então, por favor, minha gente, coloca a vida de vocês nas mãos do Senhor, porque Ele está voltando, e vai ser algo tremendo e maravilhoso, porque Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Não falo aqui para minha glória, mas falo para edificação de todos os que ouvirem, e falo para honra, para glória, para exaltação do nome do Senhor Deus eterno, amado, santo e todo-poderoso. Por favor, você que ouvir, preste atenção no que está sendo dito, porque isso é Deus alertando ao povo dele. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.